meus queridos, tudo bem? Paz do Senhor, aqui quem fala é o Rafael, essa aqui é minha esposa Olga. Olá! Estamos aqui começando mais um Bíblia é Alimento. E hoje eu quero falar de um assunto que me perguntaram esses dias pelo WhatsApp e me perguntaram o seguinte: o que a Bíblia diz sobre o horóscopo ou sobre os signos? E eu fui estudar e fui pesquisar sobre isso com a ajuda da minha esposa e a gente conseguiu ter um conhecimento bem vasto sobre esse assunto. E hoje eu vim aqui para falar para vocês o que a Bíblia diz sobre o horóscopo. Mas vamos começar lá do princípio, do início. Os primeiros indícios sobre o horóscopo apareceram a partir do século XX, do século VII a.C. O que é o horóscopo, ou atualmente chamado astrologia? É o estudo das estrelas e planetas. Mas antes eu quero falar sobre cada um deles separadamente. Astrologia é o estudo das estrelas e planetas. É o céu cósmico em geral. É o estudo sobre as estrelas, o cosmo, sobre as constelações, sobre os planetas. Isso se chama astrologia. Não é ciência, pois não pode ser recriado. Tudo aquilo que é ciência é aquilo que pode ser recriado em laboratório e pode ser visto sendo recriado. E não é um estudo 100% exato, pois é mais uma previsão. O que é horóscopo? Horóscopo é a crença de que os astros podem influenciar a vida de alguma forma, principalmente a dos recém-nascidos. Acreditava-se nos tempos antigos que o período em que a criança nascia e a posição em que se encontravam as estrelas podia influenciar no seu destino, comportamento e até características. Mas a versão de hoje do horóscopo é uma mistura de influência milenar astrológica dos babilônios com o conhecimento matemático dos egípcios e da filosofia grega, e daí que surgiu o zodíaco, que hoje nós conhecemos, o zodíaco, que foi criado por volta do século V a.C. Daí você já pode tirar o seguinte: os cristãos podem acreditar nesse tipo de coisa? Você tira já principalmente dessa união, desse conjunto de sistemas idólatras. Por exemplo, os babilônios acreditavam em Azera, Azima, Moloque, Astarote, Baal, Dagon, deuses babilônicos. Os egípcios acreditavam em Ra, Osíris, Obelisco, Horus. Eles acreditavam também em mistura de animais com seres celestes. E isso nós sabemos que a Bíblia proíbe estreitamente, pois a Bíblia diz não fazer imagem de nada que há no céu, nem nada que há na terra. E dos gregos, da filosofia grega, que é um sistema, principalmente um sistema muito idólatra, que acredita em Zeus, em Hera, em Hermes, em Afrodite e muitos outros deuses. A mitologia grega é imensa. Então daí nascemos o zodíaco. Depois dessa união de todos esses sistemas babilônicos, egípcios e grego, formamos o zodíaco. Mas o que é zodíaco? Zodíaco na língua grega significa círculo de animais. Indica o grande círculo celeste que marca a trajetória do Sol, e dentro dessa trajetória fica cada uma das constelações. E cada conjunto de estrelas simboliza o que nós conhecemos hoje como signo. Hoje, nós conhecemos os 12 principais, que são os 12 mais citados, como Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. São os 12 principais que nós conhecemos, os 12 signos que nós conhecemos. Quando se fala disso, geralmente quem teve pelo menos um pouco de infância lembra de Cavaleiros do Zodíaco. É interessante, tu já assistiu Cavaleiros do Zodíaco quando era criança? Sim. Muito, eu assisto até hoje de vez em quando, mas tudo bem. Mas estima-se os estudiosos da astrologia e dos planetas que existam mais de 300 tipos de constelações, tirando aquelas que ainda nem foram descobertas. Mas o que hoje eu quero te dizer, contei já um pouco da história da astrologia, do signo e do zodíaco, e eu quero te dizer o que a Bíblia diz sobre isso. Os cristãos podem ter esse tipo de crença? E se não pode, por que não? E o que a Bíblia diz sobre isso?
Eu vou pedir agora para que minha esposa me auxilie abrindo a Bíblia dela. Eu queria que você abrisse também a sua Bíblia em Isaías 47, versículo de número 13 ao 15. Ela vai abrir e vai ler para que nós possamos entender o que a Bíblia diz sobre horóscopos, sobre a astrologia. Amém? 47:13? Isso, do 13 ao 15. Isaías 47:13. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvam-te do que há de vir sobre ti. Continua? Continua até o 15. Eis que serão como a pagana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com que trabalhastes, os teus negociantes desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Amém. Aqui a Bíblia diz em Isaías 47, do 13 ao 15, a forma em que Israel se encontrava. Israel, a terra, o povo de Deus, deixou de seguir os conselhos de Deus e seus caminhos indicados por Deus através dos profetas para seguir doutrina dos astrólogos, os que consultavam os astros, os agoureiros das estrelas, para obter direcionamento de vida e comportamento. Por isso, houve uma punição e repreensão severa da parte de Deus. Ou seja, aqui essa prática foi considerada abominável para o povo dele. Ou seja, se para o povo de Israel nós somos descendência de Israel, somos descendência de Israel pela fé no mesmo Deus e no mesmo Cristo, então aí nós temos o seguinte, que se Deus proibiu essa atitude de crer nas estrelas, crer nos astros, crer nos planetas, para obter uma influência de vida e de comportamento, ou seja, nós não podemos ter esse tipo de coisa. Os cristãos não podem acreditar nisso, porque Deus reprovou esse tipo de ato. E aqui nós vemos o seguinte, a astrologia é a arte de adivinhar as estrelas. Mas como assim adivinhar? Como assim adivinhar? É interessante isso, porque eu descobri que astrologia, na língua hebraica, significa exatamente adivinhar os céus. Por isso que não se pode chamar a astrologia de uma ciência exata, pois ela não é algo que se possa provar, nem tampouco se possa reproduzir. Isso exclui a ideia de que a astrologia seja uma ciência. Mas é mais um tipo de adivinhação, a arte de predizer os acontecimentos futuros através de sinais, agouros. Você está vendo essa palavra agouros? Agouros significa previsões más, previsões futuras. Agouros significa isso, previsões futuras, predizer o futuro de uma forma má. E Deus proibiu estritamente, não é isso? Estritamente a adivinhação e os agouros. Agora nós vamos ver se a astrologia ela significa adivinhar os céus. Nós vamos ver algumas passagens aqui que minha esposa vai ler e nós vamos entender o porquê de não podemos seguir as estrelas. Lê aí, amor, para mim, Levítico 19, 26. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Tá vendo? Aqui Deus está dizendo para não fazer adivinhações, nem muito menos adivinhações más. Amém? Lê para mim Deuteronômio 18, do 9 ao 14. Lê do 9 ao 14. Deuteronômio 18, 9 ao 14. Isso. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Tremendo. 10. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor.
e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que há de possuir houve os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Tá vendo? Tremendo isso. A própria Bíblia diz que o povo dele é proibido de consultar espíritos adivinhadores, agoureiros, que são os adivinhadores, e nem quem consulte os mortos. Olha, não é eu que estou dizendo, é você que diz? Não, é Deus quem diz. É Deus quem disse, através da Bíblia. Aqui é assim. A Bíblia diz, é verdade. Eu acredito no que a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo. A Bíblia diz que é proibido, abominável consultar os adivinhadores e quem consulte estrelas, quem consulte espíritos adivinhadores e até quem consulte os mortos. Tá vendo? Como a Bíblia proíbe isso. Deus proibiu tal ato. Lê para mim, amor, 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha, a Bíblia diz que o pecado de quê? De rebelião é comparado ao pecado de adivinhação e de feitiçaria. Tá vendo como é tremendo? É a Bíblia que está dizendo, não é eu. Então, ou seja, o cristão pode, amor, pode consultar as estrelas, pode consultar os signos como direção de vida? Como direção não, como nada. Como nada. Como nada. O cristão pode qualquer coisa, na verdade, mas que ele não pode entrar no céu. Pode ter a salvação. Tá vendo? Palavras sábias. A Bíblia diz lá em Coríntios que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas nós podemos fazer, mas a Bíblia proíbe o cristão de consultar estrelas, feiticeiros, agoureiros, pessoas que consultem espíritos adivinhadores e pessoas que consultem os mortos. Então, ou seja, a Bíblia proíbe estritamente esse tipo de coisa. Agora eu quero citar uma passagem onde o poder de Deus é mostrado acima dessas pessoas. Daniel 2, 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus dos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Está vendo o poder de Deus manifestado? Que os adivinhadores, astrólogos, feiticeiros babilônicos não puderam adivinhar o sonho de um rei chamado Nabucodonosor. Mas Daniel diz que há um Deus no céu que podia revelar aquele sonho. Apenas Deus pode revelar as coisas. Apenas Deus pode nos trazer revelações de algo. Pois enquanto Nabucodonosor teve um sonho na qual ele procurou todas as pessoas daquele reino que pudessem adivinhar ou traduzir ou dar a ele o sentido para aquele sonho, mas não houve ninguém que pudesse. Então Deus usou um certo homem, um judeu simples, humilde, levado cativo, chamado Daniel, para o honrar, dando-lhe poder para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Ou seja, só Deus pode nos revelar algo, mas ninguém pode. Ninguém pode nos revelar algo, principalmente através das estrelas, que é o assunto de hoje. Então, o cristão pode. O que a Bíblia diz sobre a astrologia, sobre os signos, ela diz que é abominável, proibido e pecado. Os cristãos podem ter esse tipo de crença? Não. A Bíblia proíbe estreitamente isso, correndo o risco de ser castigado por Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Ao mesmo tempo, Ele também é justiça. E a palavra dele diz algo, e se você que é cristão
acredita nisso, eu te aconselho a parar de crer nisso e começar a ler mais a Bíblia. E por que não pode? Porque a Bíblia proíbe. É simples assim. Então, meus queridos, eu queria agradecer a sua atenção por esses minutos. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aqui nós terminamos mais um Bíblia e Alimento. Beijo, a paz do Senhor.